quando a gente se vulnerabiliza e se abre para compartilhar o nosso melhor, né? Receber o melhor do outro e oferecer o nosso melhor para o outro, a gente progride, a gente vence barreiras, quebra as fronteiras dos preconceitos e das limitações e a gente cresce. E nesse sentido, a nossa ideia é falar de autoconhecimento, falar de vida, falar de humanidade, falar de revolução de si, trazendo gente de diversas formações, expectativas e perspectivas para que a gente possa entender essa complexidade do viver humano sob diversos aspectos. E aí, nesse sentido, eu não poderia ser menos disruptivo do que trazer um cara que é super meu amigo, mas que faz parte de um universo bastante distinto daquele do que a galera que acompanha meus trabalhos, como yogi, como palestrante, como filósofo, está acostumado. Com vocês, hoje, para começar o nosso programa, a gente tem o Marcelo Toledo, que foi agora como CEO com tecnologia, com SCT. Esse é o tanto que eu sei. Mundo de startup, 25 anos de startup, já fundei umas 4 startups. Fui sócio do Nubank. Fui CTO da Oi. CTO era o nome. Eu li o currículo, mas aí, olha só. Meu mundo foi muito de tecnologia, né? Minha formação, sou engenheiro de software, programador, programo até hoje. Ultimamente, a última empresa que eu fundei chama-se Clivo, que é uma empresa de saúde, que trata pacientes crônicos. Eu acabei sabendo disso no Einstein. Houve comentários assim, sobre o trabalho de vocês lá. E como eu estou fazendo o meu mestrado em Ciências da Saúde, acabou chegando ali porque os médicos comentavam. Tem até um médico, que eu gosto muito, que acompanha bem a gente, o Diogo e tal. E o Einstein investiu na gente, né? Foi um dos pequeno investidor, mas entrou ali no finalzinho. E é uma chancela, né? Sempre uma marca super forte, né? E é muito doido, porque, como eu falei, o trabalho do Marcelo sempre foi em torno de liderança, alta performance, que eu quero conversar bastante sobre isso, porque a gente fala disso no canal. Vamos ver se ele consegue desfazer minhas noções erradas a respeito desse universo. Mas eu conheci o Marcelo por conta de um outro universo. Eu conheci você porque nós dois somos devotos de Paramahansa Yogananda, e porque você, assim como eu, encontrou nos caminhos contemplativos, na meditação, no autoconhecimento, a via para chegar nesse lugar da auto-performance que se complementa com autorrealização. Então, antes da gente falar da tua carreira profissional, eu queria saber em que ponto da tua história, como atleta e tudo mais, começou essa busca pelo si mesmo, começou essa busca por olhar para dentro. Eu fui atleta... Eu comecei a nadar com 5 anos de idade. Minha mãe sempre foi muito medrosa, eu não queria que eu morresse afogado. Então, na hora que eu comecei a andar, assim, me mexer na vida, ela falou, vai pra água, menina, que eu não quero que você morra afogado. E aí, eu entro na vida, começo a viver, vou para Salvador em 1999, quando os meus pais se separam, já em momento de entrar em faculdade. Lá, eu faço faculdade e eu começo a me deparar com esse mundo mais espiritual, com mais força. Eu sempre tive alguma conexão com o Oriente, eu não sabia o que era. No primeiro momento eu era muito fanático com monges Shaolin, então assistia tudo, adorava a China, pesquisava, estudava, etc. E eu tenho uma tia que ela é socióloga e filósofa. Uau! E ela é a tia mais inteligente e que eu sempre admirei escutar, porque ela sempre me dava indicações de livros incríveis. E em um determinado momento na minha vida, ela fala assim, Marcelo, você precisa ler um livro que chama-se Autobiografia de um Yogi. E ela sempre me indicava livros. E eu falei, demais. Ficou guardado na cachola, mas eu nunca comprei esse livro. E aí, tempo passa, eu começo a trabalhar no meu segundo emprego em Salvador. Diversos colegas, era uma empresa pequenininha. Tinha uma moça chamada Naline. Olha, o nome Naline é uma das irmãs de Yogananda. É, irmã do Yogananda. E eu falei, esse nome não me é estranho. E exatamente neste momento eu estava lendo a Autobiografia de um Yogi, eu tinha acabado de ler. E na hora que eu me deparo com Naline, eu falei, cara, mas não é possível. E aí eu falo assim, olha, eu tô lendo um livro, chama Autobiografia de um Yogi, ela já começa a dar risada, fala assim, não acredito, meu nome é Naline, porque meu pai é devoto de Yogananda. Eu falei, não é possível. E eu lembro de uns amigos brincarem, a família da Naline é tudo meio doido, é bicho grilo. E aí eu fui descobrir que o pai dela foi um dos fundadores da SRF, lá em Salvador. Acho que é uma das casas mais lindas que eu conheci.
Depois que eu saí, eles foram para uma mais bacana ainda, maior e tal. E foi lá que eu comecei a viver esse mundo. Aprendi a meditar em grupo, comecei a fazer as meditações mais longas e tudo mais. E aí, depois que eu li o livro, eu comecei a ler tudo que Yogananda tinha escrito. Não li tudo ainda, porque tem livros muito difíceis. A Segunda Vinda de Cristo. Não tenho a menor capacidade de ler esse livro. Já tentei diversas vezes. Mas os mais básicos, eu li todos, assim. E me apaixonei e assumi que Yogananda era meu mestre. Ele querendo ou não, eu falei, Yogananda vai ser meu mestre. Ponto final. E a partir daí eu comecei a seguir, comecei a ler as lições sumárias e comecei a praticar e virou parte da minha filosofia de vida. E isso nesse processo, a gente tá tão engajado no papo antes da gente ter começado que eu nem falei bem-vindo, tal, a gente só tá blá, 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 que é assim que funcionam os papos com o Marcelo. Mas enfim, faz de conta que eu tô falando agora, seja bem-vindo. Mas aí havia essa diferença, porque assim, eu embora, né, nasci em 93, mas eu vivi esse período de transição de praticante de yoga, que todo mundo olhava como uma coisa esotérica, estranha, eu tentava levar isso para as empresas e todo mundo, mas meditação, e de repente virou, né, o grande produto, a grande panaceia agora. A gente vai curar estresse, burnout, pânico com meditação. Nesse período que você começou, lá por volta de 2000, imagino 2001, você tinha essa vida de executivo e à parte você era um praticante ou a galera, ou você integrava isso no teu trabalho? Imagina, eu tava fechando o ciclo de atleta, eu não consegui nadar em Salvador porque não tinha clube. Então eu tive que encerrar minha carreira. Você tentou fazer a carreira profissional como atleta? Tentei, e aí meus pais separaram, ganhei muitas medalhas, subi no pódio, nadei com o Joel J, que hoje é um dos fenômenos aí da internet e tal. Mas na hora que eu vou para Salvador, eu meio que estava encerrando um ciclo de atleta. Então eu tive que aceitar isso em primeiro lugar. Foi muito difícil, porque eu queria ser um atleta. Eu tinha muito gás ainda para dar, né? Mas tive que encerrar. E nesse momento de encerramento de ciclo, eu falei, bom, já que eu terminei de fazer a coisa que eu mais gosto, eu vou começar a trabalhar. E eu já tinha uma paixão por computador, porque meu pai comprou um computador, eu mergulhei, me apossei daquilo ali, e eu comecei a estudar programação. Meu pai me deu um livro, comecei a estudar e tal. Então, meio que já tinha entrado nesse mundo e eu já sabia que o que eu queria ser era programador. Então, quando eu chego em Salvador, eu começo a trabalhar. Então, meu primeiro emprego era das 2 às 10 da noite. De manhã eu ia para a faculdade e eu ainda à noite fazia academia. Aí tem um determinado momento que eu reorganizo meus horários e eu começo a ter uma rotina de leitura. Foi quando eu comecei a ler Yogananda e etc e tal. E teve um marco muito importante na minha vida que eu conheci uma moça chamada Evelyn Levi Torrance. Ela é uma brasileira, ela casou com um americano, sobrenome Torrance, e ela foi no Jô Soares. E ela foi no Jô Soares falar sobre viver de luz. E o Jô Soares não entendia direito, assim, e sabia que quem estava assistindo aquilo não tinha capacidade de escutar aquilo. Ele meio que levou na brincadeira. Uma hora ele traz uma... Você tá com fome? Aí ele traz aqui a bandeja para ela comer. Aí ele traz uma bandeja com umas lâmpadas. Então ele fez uma piada daquilo ali. Mas ela passou a mensagem dela. E a mensagem é: eu vivo de luz há 3 anos. Parei de comer. Eu aprendi isso com uma australiana chamada Jas Milhin, que é uma moça que escreveu um livro sobre viver de luz. E ela fez a transição. E criou-se um processo de parar de comer, assim como Giri Bala, na autobiografia de um yogi, parou de comer. E o processo de transição, criado por ela, é um processo de 21 dias, onde na primeira semana é o deserto. O deserto você não come nem bebe, então você fica completamente desidratado e você fica já sem comer. Na segunda etapa é uma etapa de limpeza, onde você começa a introduzir líquido filtrado, sem nenhum água destilada praticamente, para ela tirar as impurezas do seu corpo. E na terceira semana é uma terceira semana onde você já não tem tanto excesso de água e você já está entrando num processo de adaptação do seu corpo para a nova realidade. E ela viveu assim anos. Ela teve atrofia do intestino, atrofia do estômago. Ela não tem mais o que processar, né? De tempos em tempos saem umas bolinhas e tal. Mas é isso. E eu conheci essa moça. Ela foi em Salvador dar uma palestra e eu passei um dia com ela
E eu fiquei muito impressionado, porque ela tinha um nível de energia que eu nunca tinha visto em ninguém, uma sensibilidade que eu nunca tinha visto ninguém ter, de perceber as energias das pessoas, dos momentos, da atenção. E isso, para mim, foi um baita tapa na minha cara. De que a gente tá vivendo a sociedade há não sei quantos 1000 anos e até hoje a ciência não consegue explicar o que essa moça tá falando. E eu via que era verdade, porque passei um dia inteiro com ela não bebeu água, não comeu nada e continuava com a mesma energia e ela praticamente dormia muito pouco, porque o processo de digestão e de alimentação te deixa muito cansado e como ela não faz isso, ela dormia 3, 4 horas por dia, muito pouco. E eu comecei a me aproximar dela. Fiquei muito próximo dela durante muitos anos. Ela criou uma comunidade autossubsistente num morro no Rio de Janeiro, ela comprou um terreno e tal. Fica até mais fácil, né? Você ensina ninguém a comer nem beber, a comunidade vai ser autossuficiente bem rápido. E ela juntou uma galera relevante que fez essa transição. Teve até gente famosa, Gui. Acho que você não é dessa época, mas o Silvio Santos tinha uns jurados. Dentro dos jurados do Silvio Santos tinha uma moça chamada Flor. Eu sei. A Flor, ela transicionou para viver de luz. E chegou um determinado momento que esse negócio ficou tão quente, porque ela começou em muitos programas de televisão, que falaram assim, esse negócio é verdade mesmo? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um reality show. Tinha acabado de começar esse negócio de casa dos artistas e tudo mais, a gente vai fazer um reality show. Vão botar todo mundo que diz que vive de luz e vocês vão viver de luz lá durante alguns meses e a gente vai filmar tudo e vamos garantir mesmo que vocês vivem de luz. E botaram as pessoas lá. E as pessoas viveram de luz. Só que foi um período tão agressivo que eles não deixavam as pessoas nem escovar o dente, porque achavam que eles iam beber água. Mas resumo da ópera. Você assistiu essa série? Não assisti. Porque nunca saiu. Porque não deixaram sair. Porque falaram, poxa, se a gente colocar esse negócio no ar, as pessoas vão querer começar a viver de luz e vai que esse negócio dá algum problema. E aí eles não deixaram esse negócio ir pro ar. Então, eu vivi intensamente essa fase e isso foi um marco na minha espiritualidade. Eu sei dessa história da Flor pela versão piada, da galera tirando sarro dela por causa dessa história de viver de luz. Eu não sabia que era real. É real, é real. É tão real, Gui, que assim, a gente tinha um grupo de pessoas que já tinham transicionado. Eu nunca quis, eu sempre tive medo, mas eu achava aquilo fascinante e eu conversava com as pessoas e eu frequentava os grupos. E tinha um rapaz que chamava Sebastião, ele era do interior da Bahia. Um dia ele me liga, fala assim, eu tô precisando falar com você. Aí eu ligo pra ele, ele pesava assim 120 quilos, fumava 3 maços de cigarro por dia, transicionou, começou a viver de luz, emagreceu, ficou super saudável, parou de fumar. E com uma sensibilidade brutal. Ele falou, você esteve aqui em casa ontem. Como assim você esteve aqui em casa ontem? Pois é, você veio aqui em casa ontem, seu espírito veio aqui em casa ontem. E ele começava a receber pessoas na casa dele para fazer a transição, pessoas mais experientes, porque, você fazer a saída de uma pessoa que está acostumada a comer sólido, beber e etc, e de repente você para com tudo, é muito difícil. Isso é quase um renascimento. Então, as pessoas se ajudavam no processo. Então, ele recebia pessoas na casa dela para fazer essa transição. E ele sempre me estimulou para fazer isso e eu nunca quis fazer. Mas isso sempre ficou na minha cabeça. E quando eu entro no mundo do Yogananda, eu começo a ver coisas que eram muito similares a isso. Eu falei, caramba, olha quanta coisa, eu não tenho a menor ideia do que é, a ciência não consegue explicar isso. Livros que eu lia de yogis que faziam o coração parar, que paravam suas respirações. Eu lembro de médico atestando o óbito de yogi que fazia o... Qual que é esse estado? Nirvikalpa Samadhi. Poxa, ficava chocado com isso, sabe? Então essa foi minha introdução nesse mundo que eu nunca mais larguei. Tá presente em mim, talvez não tão intenso como naquela época, mas é um negócio que, assim, eu tenho uma clareza que eu vou levar pro resto da minha vida e que vai fazer parte da minha vida, sabe? E que vira... fica um pouco até natural, né? A gente agora ouve toda essa coisa, né? Eu fui fazer minha pós-graduação em Cultivate Emotional Balance lá no Einstein, né? E ver esse lado laico da meditação operando essa restauração do equilíbrio emocional, essa alfabetização desse eu interno subjetivo nosso. É engraçado ver o povo outsider começando a falar disso, que para nós sempre foi a realidade do dia a dia, né? Assim, sim, eu controlo minhas emoções observando, olhando para dentro. Mas aí a pergunta é,
havia o Marcelo Buscador, o Sadaka, que estava ali percorrendo todos esses caminhos, e o executivo ia por fora disso. Ou você conseguia equilibrar os dois universos e, sei lá, falar disso pra galera dentro do trabalho ou trazer a galera dos universos espirituais para dentro do universo prático, porque, trouxe muita gente, Gui, assim, eu sempre que tinha alguém que se interessava um pouquinho sobre isso, eu falava. Poxa, quer ir um dia lá na meditação? Aí levei muitas pessoas, algumas se converteram, são devotos de Yogananda até hoje, assim, sabe? Mas ainda assim, naquela época, era um negócio muito restrito. Esotérico demais, né? Esotérico demais. Pessoas que escutavam assim e não conectavam. Então, eu nunca insisti muito para ninguém ir conhecer esse universo. Mas, ao longo do tempo, eu fui aprendendo o que funcionava mais. Uhum. Eu dei muita autobiografia de um yogi, mas não conectava, porque é um livro muito grande, é um livro que talvez as pessoas ainda não estejam preparadas, mas... Aqueles milagres todos, todo mundo faz... fala, pô, que loucura. Quando conecta. Você vê que a pessoa está preparada para aquele tipo de informação. Meio que a gente tá aqui por causa desse livro, né? Total. Aí você para e pensa assim, pô, Onde Existe Luz? Um livro pequenininho, que pra gente é um livro super simples, mas que é o que mais conecta. Foi o livro que mais conectou. De todo mundo que eu dei, foi o livro mais importante na vida das pessoas. Porque ele conecta muito com as dores do mundo que a gente vive. Ele fala sobre morte, ele fala sobre separação, ele fala sobre as dores que são uma constante na nossa vida, né? Então, eu comecei a dar Onde Existe Luz com mais frequência, porque eu sabia que essa era uma porta de entrada mais bacana pro Yogananda, era mais palatável para essas pessoas, sabe? E nesse processo, como é que você enxerga o lugar do Marcelo, executivo, empreendedor, fundador de uma penca de startups, mentor de uma galera? Como é que esses valores espirituais se transportam e se comunicam com esse universo que é, de certa forma, competitivo, acelerado, hiperativo pra caramba, né? Porque, assim, de alguma forma, eu tava vendo teus outros podcasts, eu não sei se você se enxerga hiperativo ou se você realmente foi diagnosticado assim. Eu fui, né? Eu sou o yogi com TDAH. E eu sei que existe um lugar pro tratamento e pro trabalho médico com isso, mas existe também um lugar do trabalho interno, do equilíbrio e tal. Como é que você consegue transportar essas qualidades e esses ensinamentos do Yogananda para esse universo todo da competição, da aceleração, da disputa ombro a ombro por mercado e tal? Que é um negócio que eu ainda tô aprendendo e acho que ainda tenho muito que aprender. Aprendo muito com você, inclusive. Eu não sou o Marcelo que era no começo da carreira. Eu era uma pessoa que deixava os meus instintos animais aflorarem nos momentos errados. E isso me tornava um profissional não muito bom. Era uma pessoa que às vezes ficava nervosa, era uma pessoa que às vezes brigava demais, às vezes passava do ponto. E eu não queria ser essa pessoa. Então, eu fui buscando entender quem que eu gostaria de ser. E eu fui aprendendo. E eu fui tendo maturidade, e você vai tendo rodagem. E eu comecei a chegar à conclusão que é o seguinte: hoje em dia não dá para você ser só bem profissionalmente. Cara, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar da sua mãe, dos seus pais, você tem que ter gratidão pela vida que você tem. E você principalmente tem que tornar o mundo melhor do que você encontrou. E depois que eu comecei a ter esse processo de me comunicar e falar e contar a minha história e de estar presente num podcast ou nas minhas redes sociais, eu comecei a perceber que eu consigo conectar com essas pessoas e falar sobre o que elas querem ouvir, que é sobre liderança e gestão, mas eu nunca deixo de falar sobre autoconhecimento e saúde. Eu nunca deixo de falar. Porque é a forma que eu tenho de fisgar essas pessoas. Quando eu fui entrando nesse mundo de autoconhecimento e tal, você vai conhecendo outras ferramentas, né? Eu fiz um curso de autoconhecimento muito estimulado pela minha esposa Renata, que mudou a vida dela e depois mudou a minha. Me conta um pouco sobre isso, porque eu estava ouvindo isso no outro podcast, eu falei, quero entender um pouco mais, porque você conhecia já um outro universo de autoconhecimento, que é esse, o que a gente estava até conversando na tua casa, né? Existem níveis de autoconhecimento para os quais a gente tem que estar preparado. E eu acredito que esses
processos de autoconhecimento fabricados para a gente viver bem o mundo operacional dos negócios, ele precisa ser observado, não por nós, assim, eu estudo Yogananda, então isso aqui é muito raso. Sim, mas sem isso você não consegue comunicar com a vida prática. Então, como é que funciona isso para você? Como é que foi essa experiência? O que eu descobri no yoga é assim, qual que é o meu entendimento hoje? Hoje o meu entendimento é que isso daqui é um período transitório, que nós estamos num processo de desenvolvimento do nosso espírito, só que isso daqui é finito. Nosso espírito não. Então esse é meu entendimento. E eu aprendi que ao meditar, eu consigo ter uma percepção melhor do meu corpo e eu consigo reagir menos aos eventos externos. Eu tenho um controle maior dos eventos externos, positivos e negativos. Os negativos normalmente impactam a gente mais. Então, ansiedades, emoções extremas, etc., eu consigo... Eu tô vendo o que tá acontecendo. Aconteceu isso? Puta, é terrível. Mas eu entendo. Não é aquele negócio que vai me derrubar. Não é aquele negócio que vai me desabar. Obviamente que eu não sou uma pedra de gelo. Ainda tem muita coisa que se manifesta. Minha asma, por exemplo, de vez em quando manifesta. E eu sei que isso é um evento emocional. Sempre emocional. Agora, por outro lado, quando eu entrei no mundo do autoconhecimento, eu comecei a resolver problemas da minha criação. Eu fui criado de uma certa forma, que acho que muitos homens brasileiros foram, que é um mundo muito machista, menino não chora, se você voltar para casa chorando porque você apanhou, eu vou bater em você. Era o jeito que minha mãe sabia como criar e queria, né, que eu fosse bem sucedido, que eu não apanhasse no colégio, que eu soubesse me defender. Eu entendo tudo isso. Mas, obviamente, que a gente vai trazendo essas coisas para nossa vida de adulto, e isso precisa ser tratado. E eu nunca tinha tratado. Então, a minha conversa com a Renata era assim, eu não tenho problemas, você caça problema, você fica buscando problema onde não tem. Era isso que eu falava para ela. E ela falava assim para mim, eu não consigo conversar com você, porque você não entende o que eu tô querendo falar com você. E aí, no começo do nosso relacionamento, a gente se separa e fica 1 mês separados. E eu lembro dela ter falado para mim em algum momento do nosso relacionamento o seguinte, eu fiz um curso de autoconhecimento chamado Processo Hoffman. Mudou minha vida. E ela só falou isso. E saiu. E você tava apaixonado, falou, vou ver que coisa é essa. Cacete, que porra de curso é essa? Que ela falou do curso e não conta do curso. E nesse período que a gente se separou, eu falei, cara, eu vou fazer esse curso. Se a gente se separou, significa que tem alguma coisa errada, tem coisa que eu preciso arrumar em mim. Vou descobrir o que é. Me inscrevi no curso e fiz o curso. São 7 dias, é 1 semana. 100% focado em você. Nem meditar pode. Porque a meditação te tira das coisas que você precisa meditar, refletir, pensar. Sim. Não pode levar livro, não pode ficar com o celular, não pode ter computador. Nada que te tira a atenção e te conecta com o mundo é permitido. O hotel é fechado para este evento. E lá acontecem uma série de atividades que te fazem pensar, refletir e vivenciar coisas do autoconhecimento. Coisas que você nunca pensou e refletiu na sua vida. Então, cara, é um processo de renascimento. O processo Hoffman diz que são 30 anos de terapia. E para quem se conecta mais com ciência, um curso de Harvard se fez a seguinte pergunta. Nós já temos os profissionais mais incríveis do mundo. O que falta para a gente continuar nesse patamar ou evoluir? Uma pessoa veio e descobriu. É o tal processo Hoffman. Vamos testar? Vamos testar. Mandou a esposa dele, transformou a esposa dele. Mandou o filho dele, transformou o filho dele. Ele falou, agora eu vou. Fez, transformou e começou a colocar nos alunos. E produziram um estudo científico de alunos que faziam processo Hoffman e alunos que não faziam processo Hoffman e acompanharam esses alunos. O curso tem mais de 50 anos, então eles já acompanharam pessoas que fizeram desde jovenzinho e já estão numa fase mais avançada. Quem faz o processo Hoffman tem um desempenho muito mais importante na vida. Depois que eu entendi isso, do impacto que pai e mãe têm na criação de um ser humano, de traumas, de problemas, eu encontrei um outro universo de autoconhecimento. E aí eu comecei a ir mais fundo. Eu comecei a fazer coaching, então eu me tornei coach, fui coach, aí eu me tornei hipnólogo, fiz o processo de regressão terapêutico, conheci a ayahuasca. E, cara, eu fui buscando aprendizado nesse universo, né?
para entender mais sobre mim. E isso foi me tornando uma pessoa melhor. E cada vez mais esses dois mundos se conectam. Para mim são complementares. E é o que eu sempre estou traduzindo para as pessoas. Na última palestra que eu dei no G4, eu fui para falar sobre gestão e liderança, mas eu acabei falando 80% do tempo sobre autoconhecimento. Eu acho que a gente chegou num ponto aqui, essas pesquisas, a minha pesquisa de mestrado, essas pesquisas todas que a gente tem feito em torno do autoconhecimento, da gestão emocional, elas indicam uma coisa curiosa, né? Que a gente quis produzir abundância no mundo externo e isso não esvaziou a nossa angústia interna, né? É engraçado porque a gente conseguiu suprir as nossas necessidades médicas até um ponto que, poxa vida, ainda tem muita coisa para fazer. Sim, mas 100 anos atrás a gente tinha penicilina. Hoje em dia a gente tem outro rolê da ciência que pensa de uma forma personalizada sobre o corpo de cada um. A gente conseguiu pensar em outras formas de educar, a gente conseguiu pensar em outras formas de se transportar e de produzir uma vida em que as distâncias, por exemplo, já não existem mais. A gente pode conversar com gente da Índia como eu faço todo dia. Mas esse mundo da produção não funciona para o mundo subjetivo. A Hannah Arendt falava muito isso, que a gente tinha e tem muito a tendência, e ela viveu isso no século XX, né? A tendência de confundir o mundo da ação com o mundo da produção. E eu acho que você, sendo um executivo de ponta, está experimentando isso que o mercado foi tão reticente de dizer, né? De, olha, esse lugar da filosofia, esse lugar dos contemplativos, esse lugar dos artistas e dos mestres, ele é o lugar que falta para uma vida integral. Porque o Yogananda falava muito isso, né? A gente precisa desse vigor do ocidental e dessa capacidade de produção do ocidental, mais essa capacidade de contemplação do oriental. E é engraçado porque a gente tinha isso tudo, né? A filosofia ocidental tinha isso, a gente tem processos terapêuticos incríveis para isso, mas acho que agora a gente começa a perceber autoconhecimento é um troço sério, a gente ainda se confunde muito com produto de autoconhecimento versus autoconhecimento de verdade, mas eu acho que agora a gente está num ponto em que ou eu me esvazio e começo a olhar para dentro de verdade, ou não tem como dar conta dessas nossas crises. Como é que você enxerga esse mercado de autoconhecimento a partir desse momento, pós-pandemia e tal? Eu acho que, assim, a gente está chegando num extremo, né, Gui? Porque eu reflito um pouco sobre a vida dos meus pais, dos meus avós. Tinham outros problemas, mas a vida não era tão enlouquecida como é a nossa hoje. De jeito nenhum. Porque o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado com informação, com WhatsApp, com Instagram, com Facebook, com TikTok, com não sei o que lá. É tanta coisa que torna a gente ocupado o tempo inteiro, né? A gente fica o tempo inteiro trocando de atenção. E óbvio que isso cria uma angústia, porque você está vendo uma vida que não é real. Um jovem não tem capacidade para entender que aquele rapaz que está andando de Ferrari aos 18 anos não é verdade aquilo ali, ou que aquilo ali é uma sorte, ou que aquilo ali é uma raridade, é um evento único, raríssimo. Não, mas aí a pessoa começa a se jogar para baixo, porque, poxa, eu não cheguei nesse ponto, eu não sou tão bonito assim, eu não sou magro, eu sou gordo, eu sou... A pessoa, né, começa a pirar, e a gente tá vendo a gente chegar nesse extremo, né? Eu lembro quando a gente estava crescendo no Nubank, a gente decidiu pela primeira vez fazer uma pesquisa de clima. A gente fazia micro pesquisas e tal, mas a gente decidiu fazer uma da empresa inteira. A gente fazia por time, todo mundo acompanhava. E quando a gente fez essa pesquisa, a gente descobriu que a gente tinha um cenário terrível, não esperado, e com algumas pessoas com risco iminente de autodestruição, de se matar. A gente falou, meu Deus, olha que perigo. A gente não prestou atenção nisso. Essas pessoas estão chegando no limite do que é aceitável para elas a ponto de se matarem. E na hora a gente começou a tentar buscar a solução. Então, eu acho que o mercado de autoconhecimento que está sendo construído, ele está sendo demandado. Porque as pessoas estão doentes, as pessoas estão precisando disso, e até hoje eu pergunto assim, o que é autoconhecimento? Como é que se busca autoconhecimento? E as pessoas não sabem responder. Então, se elas não sabem responder, significa que a gente está na pontinha do iceberg para resolver esse problema, sabe? Porque as pessoas, de fato, não sabem. E, usualmente, a resposta, não, autoconhecimento eu tenho, você tá de brincadeira? Mas nunca fez nada, nunca fez uma terapia, nunca se aprofundou, nunca olhou para dentro, sabe? É porque acho que a gente tem essa dificuldade de entender que a subjetividade também precisa de método.
é todo o rolê de todo mestre yogi, é todo o rolê de todo místico da história, São João da Cruz, os padres do deserto, os sufis, e depois o Jung, né, que é o nosso marco assim, central no Ocidente moderno, que é, ou você tem um rigor para fazer essa experimentação com você, ou é só groselha, né? É só frase solta, de efeito, e avaliação de emoção. Nós não somos os eventos que acontecem na nossa mente, nós somos o que é a somatória dos eventos, dos componentes externos, dos ambientes que a gente vive, da língua que a gente fala, a comida que a gente come, mas também de uma outra coisa que está lá por detrás disso e que para trabalhar demora. Eu falo que na minha empresa eu tenho o pior slogan do universo, que o que a gente faz para autoconhecimento dói, demora e dá trabalho. Não tem jeito. É o pior slogan do mundo, mas é verdade, pô. Autoconhecimento de verdade dói, demora e dá trabalho. Mas, e aí, quem falou isso pra mim foi meu mestre, né? Isso que eu tenho pra te oferecer dói, leva tempo e é a coisa mais difícil da vida. Mas é também a que vale mais a pena. Aí você fala, E eu acho que é por isso, Marcelo, que é tão mais fácil pra eu ensinar meditação e até as meditações mais avançadas, Kriya Yoga, para atleta. Eu comentei com você que alguns dos alunos mais promissores que eu tive são preparadores de jogador de futebol lá na Alemanha. E eles pegavam os exercícios, claro, há uma propriocepção, né, uma percepção corporal muito melhor num atleta. Mas o atleta já entende que sem dor não tem ganho, né? Assim, e que a dor não é um problema, a dor não é sofrimento, dor é trabalho. Eu acho que e isso é um processo que a gente precisa aprender, porque a gente está querendo criar uma sociedade tão acostumada a sentir gostoso e a se anestesiar, que a única coisa que acontece é a gente mascara os sintomas, inclusive de depressão, pânico, estresse, até o ponto em que a coisa explode, né? Eu tendo a acreditar que na maioria das vezes a dor tem uma relação muito íntima com o progresso. Não quando você está doente, porque quando você está doente significa que você está chegando num nível que você precisa parar, entender o que te afeta para você voltar para a superfície, respirar e voltar para o seu eixo. Você está fora do seu eixo. Mas quando você está no seu eixo, para mim a dor está conectado intimamente com o progresso. Quando eu treinava, era dor o tempo inteiro. Eu lembro, Gui, de como atleta, eu fazia assim, ó. Era cloro. Eu sentia o cheiro de cloro o dia inteiro. Porque eu passava, sei lá, quantas horas na piscina, quantas horas treinando. Eu sentia dor continuamente, todos os dias da semana, porque eu nadava, assim, de 7 a 12 quilômetros por dia. Eu cheguei a nadar para competir quando eu era criança e adolescente, assim. Então eu sei um pouquinho disso, assim. Você viveu isso, então? Mas não, nunca como atleta mesmo, assim. Mas eu vivi isso um período muito curto. E era essa sensação de que você saía meio lesado todo dia, né, da piscina. Você passava 3 horas na piscina e você falou, mano, o que é água, o que é terra? A água te dá uma sensação diferente, né? Você sai diferente, assim. Eu acho, inclusive, que as minhas primeiras percepções meditativas eu tinha na piscina. Na piscina? Quando eu tentava treinar a apneia, por exemplo, eram horas em que, quando eu ia fazer treino submerso, eu entrava em estados muito diferentes ali, assim. Aquela sensação de ser cercado de água era muito impressionante. Nos Estados Unidos tem aqui no Brasil ainda não tem, tem até uma marca, mas são os tanques de privação sensória. Você fez já? Eu nunca fiz, mas tem no Brasil. Eu descobri pelo Joe Rogan. Então é uma cápsula que você entra, que ela vai te privar, ela é salinizada para você poder boiar sem esforço. Então você entra, você está boiando na água. A água tem que ter a mesma temperatura do seu corpo, ou um pouquinho mais quente, para ser agradável para você. Ela ou vai colocar uma luz azul, que tem uma cromoterapia, ou ela vai ser totalmente escura. E ela fecha. Então você tem privação auditiva, você tem uma privação dos sentidos, então parece que você tá numa meditação no vácuo, profunda, né? No vácuo, entendeu? Então, pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de meditar numa postura mais correta, né? Entrando num tanque desse, putz, vai embora, entendeu? Acho que até talvez seja um progresso legal para as pessoas que têm muita dificuldade. Como você, acho que teve, né? Por ser hiperativo e se falava assim, imagina, eu vou conseguir meditar. E eu falei pra você outro dia, pô, minha esposa é hiperativa, ela não consegue meditar. Você tá de brincadeira, meu? Eu sou hiperativo, pô. Eu sou diagnosticado TDAH. Eu acho que eu sou, das pessoas que eu conheço, em volta das pessoas que eu conheço, eu sou a pessoa mais agitada de todas. E eu até tava perguntando isso pra minha orientadora, se
Porque eu entro em hiperfoco quando eu começo a meditar, antes de samadhi ou qualquer coisa. E eu comecei a perguntar para ela, falei assim, engraçado, porque realmente é uma das horas que eu realmente tenho hiperfoco e tal. Ela falou, então, mas samadhi não é isso? É quando todo o resto desaparece e a mente, né, aquele estado de, a gente chama de one-pointedness, né, que como é que a gente traduz isso? Unifocalidade. Ela se estabelece ali em paz. É engraçado isso, porque a gente está chegando nesse ponto de desdizer todas as coisas que foram cultura que te formaram como profissional. Eu acho fascinante isso, porque você vem de um background yogi a sua vida inteira. Então, todas essas coisas que o Yogananda já denunciava, olha, espalhar o foco, rachar a atenção é sofrimento. Hiperacelerar não é necessariamente produzir mais. Essas coisas você já sabia. Mas o mercado inteiro dizia o contrário, né? Então, toda essa cultura empresarial dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000 era acelera mais, pau na máquina, vira a noite trabalhando. Como é que é para você ter vivido isso e participado disso tudo, que com certeza contribuía para o Marcelo que se estressava mais e tal, e tá vendo assim, ó, isso aqui não funcionou, tá zoando a saúde da galera e tudo aquilo que eu já aprendia, que eu achava que era do meu fórum íntimo, eu tô tendo que transportar para dentro da empresa para que coisas como aquilo que você comentou no Nubank, para que a gente não chegue num nível de burnout tão ferrado que tem uma galera no meu time que queira se matar. Como que tá sendo isso? Para você é promissor? Como é? Cara, você sabe que no mundo de negócios, apesar de ter melhorado isso, ainda existe essa maluquice. E existe essa maluquice quando a busca é incessante por dinheiro. Então você pega assim, mercado financeiro, é sabido que você vai trabalhar enlouquecidamente. Então tem, por exemplo, um menino que trabalha na Clivo, que ele é do mundo de consultoria. Tem dois universos muito importantes no mercado. A galera de consultoria, que são os mais inteligentes, que sabem tudo, feras, trabalham em todas as empresas, e a galera que ganha dinheiro, que é do mercado financeiro. Esse menino foi para consultoria. Ele é o mais inteligente que tem lá na empresa, feraça. Só que ele mora com um rapaz que ele é do mercado financeiro. Ele diz que esse rapaz volta para casa todos os dias, 2 ou 3 da manhã, para estar no trabalho de novo às 8, 9 da manhã. Nossa. Então, assim, acontece até hoje. Agora, para mim foi um pouco diferente, Gui, porque como eu comecei como programador, eu logo percebi que, assim, é impossível você conseguir programar continuamente durante muitas horas seguidas. Não tem como. Quem fala que consegue programar consistentemente, porque um dia você programar 18 horas, tudo bem, mas no dia seguinte você já está estragado. Uhum. Então você tem que aprender a ter um equilíbrio, porque a quantidade de neurotransmissor que você tá ali formando, fazendo, frenético, cara, chega uma hora que começa a dar dor de cabeça, dá brain fog, não vira. Então você tem que descansar para o dia seguinte, pronto, conexão neural fez, você resolveu o problema. Aí, ó, galera da produção de vídeo, saber disso aí também é importante. Então, assim, eu sempre tive na minha cabeça, até pela minha formação como atleta, do equilíbrio, sabe? Então, eu sempre falei para as pessoas, eu acho que eu devo ter sido assim, uma das primeiras pessoas que se concentrava em resultado e não na quantidade e volume de trabalho. Eu sempre fui a pessoa que tomou decisões mais com coração do que racional, porque para mim isso não é... Se você para pensar uma coisa, Gui, Nubank possivelmente foi uma das empresas que cresceu mais rápido na história. Ela foi de 0 a 50 bilhões de dólares em 7 anos. Uau. Então, uma empresa gigantesca. Aí eu te pergunto, aconteceu porque as pessoas trabalham mais? Aconteceu porque as pessoas são realmente muito melhores do que as outras? Você pega o Davi, que é o fundador, o maior acionista do Nubank hoje, ele realmente é muito mais inteligente que todo mundo? Ele fez Stanford 2 vezes, fez MBA e se formou em Stanford. Ele realmente é muito melhor e mais inteligente que as pessoas e ele trabalhou muito mais? E essa pergunta eu sempre me fiz consistentemente em todos os lugares que eu passei. E a resposta é sempre não. Não é. Tem uma série de causas e condições que a gente nem rastreia, né, para o que a gente chama de sucesso. Claro que o trabalho, o planejamento é tudo importante, mas tem uma série de outros fatores, às vezes até o acaso mesmo, que garantem esse tipo de coisa, né? Total, mas assim, tem que ser pragmático, porque existe um grupo de pessoas que está em busca incessante pelo dinheiro e ainda não tem nem consciência de todo o resto. Depois que ela ganhar o dinheiro, talvez ela tome consciência disso. E é o que costuma acontecer com esse grupo de pessoas, porque eles estão buscando dinheiro, a empresa é para dar dinheiro, então essa galera está buscando dinheiro. E nada de errado nisso. Mas a grande verdade, o que eu falo é o seguinte: você não pode depositar no dinheiro
a solução de todos os seus problemas. Porque quando você tiver dinheiro, você vai perceber que isso não é. E nesse momento, você vai perceber que sua vida é vazia e que você não construiu valor e que a partir deste momento você não aprendeu nada, você só aprendeu a ganhar dinheiro. E mais, que é aquilo que o Mujica fala, né? Que a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha oferecendo horas de vida, né? A gente oferece o nosso tempo de vida como a moeda do nosso trabalho, daquilo que a gente dedica a nossa atenção. Isso não tem volta. Então, sei lá, você perseguiu o dinheiro a tua vida inteira e de repente você chegou lá, mas você tá no fim da vida e não viveu nada, né? E eu adiciono isso aos outros custos inerentes a você não estar em casa, a você não estar próximo da sua família, a você não ver seu filho, sua filha crescer, a você viver, perder né? seus amigos. Pô, viver. É. Então você passa uma vida inteira só trabalhando, só em busca de dinheiro. Pra quê? Sabe? Óbvio, sempre vai ter aquelas pessoas que vão escutar isso e falar, tá, mas pô, né? É fácil dizer, não sei o que lá. Mas não é assim. Observa o comportamento de todo mundo que conseguiu chegar lá e ganhar dinheiro e você vai ver, cara, que essa não é a solução para todos os problemas, né? Eu li até um paper recentemente, foi até minha orientadora que passou, que usava de certos medidores e entenderam que certa quantidade de dinheiro é fundamental para a felicidade. A pesquisa era essa: dinheiro traz felicidade? Sim, até certa medida. Qual é a medida? A medida de te dar conforto, te dar uma boa casa, te dar espaço para ter lazer, cultura. Esse é o dinheiro que traz felicidade. Passou dessa medida, é só acúmulo e geralmente esse hiperacúmulo vai gerar mais estresse físico mesmo, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou perder? Começa a se tornar adicção mesmo. A mesma adicção do drogado, do cara compulsivo com comida, você tem adicção pela parada de obter mais dinheiro. E o dinheiro te transforma de maneiras não muito boas. Então, uma vez eu estava lendo um depoimento de um cara do meu segmento. Montou uma startup, vendeu a startup, ficou rico. Resolveu a vida, parou de trabalhar. E aí ele começa a contar. Ele fala, cara, vou dar um depoimento aqui sobre dinheiro para vocês. Vocês estão falando muito de dinheiro? Deixa eu falar sobre dinheiro para vocês. Ganhei dinheiro, fiquei rico, me aposentei. Jovem, menos de 30 anos de idade. Aí eu comprei a casa que eu sempre quis ter, eu comprei os carros que eu sempre quis ter. Aí eu comecei a ter cozinheiro dentro da minha casa, então todos os dias eu como a comida que eu quiser. Gente, como é que vocês acham que é viajar comigo? Porque se eu viajo e fico numa suíte de um hotel que não tem uma televisão melhor que a minha, eu tenho cinema na minha casa. Eu acho uma bosta. Se eu vou num restaurante e ele não faz a comida melhor que o chefe da minha casa, eu acho uma bosta. Então, se você parar pra pensar, eu comecei a ficar tão seletivo que quase todas as experiências que eu vivo são piores a que eu tenho acesso. Olha o nível que essa pessoa chegou. É esse o lugar da pessoa que não aprendeu aquilo que um meditador vai aprender, né? Que a eterna novidade de cada experiência. Não tem como você comparar uma coisa com outra. A gente faz isso porque é o jeito como o nosso cérebro primitivo dá conta de selecionar o que gosta. Mas se a gente cria esse lugar da consciência em que a gente se esvazia da ideia de comparar, inclusive de comparar o Guilherme com o Marcelo, ou o Guilherme com o Ed, ou o Guilherme com a Paty, não existe esse parâmetro. Para um yoga ele vai dizer, escuta, só existe uma régua, é você com você. E se você chega nesse lugar, cada experiência, até as ruins, elas se tornam essa rica experiência de se provar vivo, né? Olha só, Total. Eu sinto dor porque eu tô vivo, olha que fascinante isso. Você sabe que eu tive uma prática na minha vida que eu fui atleta aqui, então eu fui formado para sempre fazer tudo com perfeição, com uma disciplina e etc. Então, na dor, né? Eu ia no restaurante, a minha cabeça era assim, eu vou pegar o prato que eu sei que é bom. Eu sempre pegava o mesmo prato. Então, eu ia 300 vezes naquele restaurante, eu 300 vezes pedia exatamente o mesmo prato. Eu falei, cara, olha quantas coisas eu tô perdendo na minha vida. Uhum. Eu tô perdendo a oportunidade do novo. E hoje, o que eu faço é exatamente o oposto. Eu chego no restaurante, eu quero ir em algo que eu nunca vivi antes. Uhum. Porque eu quero ter referências diferentes. Eu comecei a entender o valor que existe em você ter novas referências. Você precisa ter acervo de conhecimento, de experiência. Senão você passa pela vida inteira vivendo sempre as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares, não conhecendo nada de novo. As mesmas pessoas, fica muito chato, né? Ao mesmo tempo, existe valor na disciplina e na rotina, né? Como é que você conseguiu transportar isso para... Porque, assim, a tua vida de trabalho hoje é bem dinâmica e bem diferente daquela de quando você começou como programador dentro das empresas. Como é que você conseguiu estabelecer uma rotina que
que organiza o teu tempo para todas essas atividades sem te cansar e ao mesmo tempo que te dê essa satisfação de saber, olha, estou conseguindo produzir uma vida de significado e tal. Cara, tudo isso eu trouxe da natação. Foi a natação que me formou como esse ser disciplinado. Mas, ao mesmo tempo, eu sou humano. Então, o humano fraqueja. Existem momentos na sua vida que você tá desabando. Que você, não quer treinar, ou que você não quer se alimentar bem, ou que você não quer trabalhar tanto assim, ou que você tá na preguiça, ou que você tá num universo onde te tira atenção, seja uma série, seja um videogame, seja qualquer outra coisa que tira atenção. Então eu já passei por tudo isso. Hoje eu tô num momento super bom. Eu tô num momento que eu tô super disciplinado, eu treino todos os dias, eu me alimento direitinho, eu sempre acordo nos mesmos horários, eu não perco compromisso, sabe? Então eu tô num momento de vida onde eu tenho horário para tudo. Se você olhar minha agenda, se assusta. Porque eu tenho horário para absolutamente tudo. E eu cumpro o que eu me comprometi a fazer. Eu descobri que o que me estimula são desafios. Então eu preciso ter uma meta. Eu preciso vir e falar assim, ó, agora minha meta é chegar aqui. Essa é a minha meta. É factível? É factível. Então beleza, essa é a minha meta. E eu vou lá e eu busco um caminho para atingir essa meta. Depois que eu atingir essa meta, eu preciso colocar outra. Se eu não colocar outra meta, eu desando. É o ter um sonho o tempo inteiro. Eu preciso me desafiar. Eu acho que o maior obstáculo, depois que você se torna o líder máximo de uma empresa, que você é o chefe da empresa, você descobre que não tem ninguém mais para te dizer o que você tem que fazer. Uhum. Isso é um problema. Porque você tem que ter uma disciplina muito grande em receber feedback das pessoas, porque você continua errando, e você vai continuar errando pro resto da vida, e você vai prejudicar a empresa na proporção que for, mas você precisa ter essa humildade de escutar isso das pessoas. O que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo? O que eu tenho que parar de fazer que eu estou atrapalhando? Você precisa saber escutar essas coisas. E tem muitas pessoas que ainda não têm a humildade de conseguir ouvir essas coisas, né? E as outras questões o que é a coisa mais importante que eu preciso fazer aqui dentro da empresa e o que é a coisa mais importante que eu não posso deixar cair na minha vida. Porque outro dia eu escutei uma analogia que é o seguinte: nós somos todos malabaristas. E o malabarista, ele tá jogando um monte de coisa para cima. Essas pedrinhas que a gente tá jogando, tem pedrinhas que são de cristais, tem pedrinhas que são de madeira, tem pedrinhas que são de pedra maciça. As de vidro você não pode deixar cair. As de madeira você pode deixar cair, que ela não vai arrebentar. Vai dar um trabalho para você pegar, porque ela vai ficar ali no chão, ela não vai quicar. Então você vai ter que, se abaixar para pegar e etc e tal. Não vai acontecer nada. Mas as de vidro são as pedras mais importantes da sua vida. E tem as pedras que você carrega e que você não precisaria carregar. Você só precisa largar ela. Só que você não larga. Então, te dá o trabalho de você ficar carregando o peso que é irrelevante para sua vida e você precisa saber administrar quais são as suas pedras de vidro de cristal. Porque essa, se quebrar, não tem volta. Então, isso me faz ter uma reflexão quais são as pedras de vidro da minha vida que eu não posso deixar cair, que eu preciso cuidar com carinho, que eu preciso manter ativo ali dentro, sabe? É isso que eu tento saber. E geralmente essas são aquelas que a galera que tá obcecada só com a construção do resultado, né, como profissional, são aquelas que o cara vai negligenciar. Tempo de qualidade com a família, tempo com os filhos, tempo para si, tempo para fazer terapia, por exemplo. Acho que essas são as pedras de vidro que, assim, se quebra não tem volta. Se a sua mente se parte num burnout, é que nem, assim, eu tenho essa impressão, né? Quem já teve depressão sabe disso. Parece que é uma vez que uma porta que se abriu, você vai ter que estar sempre vigilante que ela pode abrir de novo. Parece que é um lacre, um portão do inferno que agora você vai ter que deixar um vigia ali, cara. Porque não tá mais lacrado. Você vai ter que prestar muita atenção para não cair ali de novo. E acho que esse é um desses lugares que essa cultura precisa mudar, né? Assim, em que nível a gente está preocupado realmente em ser ao invés de ter, né? Exatamente. E eu acho que a gente está num processo de tomada de consciência disso, sabe? Eu percebo que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. Eu acho que tudo no mundo, pelo menos no mundo que a gente vive aqui, ele tende a chegar no seu extremo.
Uhum. Ele vai tentar chegar no extremo sempre. E o extremo testa limites. E vai ter feridos no meio do caminho. Uhum. Eu acho que a gente está no momento de ter vários feridos no meio do É. caminho. E eu acho que a luta é a gente tentar construir uma sociedade onde ela é mais equilibrada. Outro dia eu tava perguntando pra Renata assim, e olha, cara, que eu sou o cara que trabalha pra caramba. Eu falo assim, cara, e se a gente descobrir daqui a pouco que daria pra gente fazer tudo que a gente faz na metade do nosso tempo? Se a gente trabalhasse assim, dia sim, dia não, ou se a gente trabalhasse metade da semana do que a gente trabalha, será que as pessoas seriam mais felizes? Será que a gente já não teria tudo que a gente já construiu? Os mesmos carros, as mesmas casas e tudo mais? Não se sabe, porque a gente nunca testou. É, e a gente morre de medo, né, de testar. Então, eu fico pensando assim, cara, eu falo assim, qual que é o melhor momento? Porque eu acho que o Bill Gates está falando que o melhor momento para se viver vai ser daqui a 30 anos. Eu acho que o que ele está tentando chegar à conclusão é que talvez, neste momento, a gente tenha robôs suficientes que trabalham pra gente, produzam pra gente, e você pode só curtir a sua vida. Mas a grande verdade é que a gente sempre pensou na economia de que chegaria um determinado momento que a gente não precisaria mais trabalhar, que a produção seria tão abundante que não precisaria mais. Mas a gente sempre quer mais. Você vê que engraçado, porque a ideia de trabalho, filosoficamente falando, trabalho vem de tripalium, né, que é castigo. A palavra trabalho vem do latim, que é castigo, é coisa para escravo. Um patrício não vai fazer trabalho. Primeiro, filosofar não é trabalho, estudar não é trabalho, produzir conhecimento não é trabalho. Trabalho é limpar o chão, trabalho é arar a terra. E esse é o tipo de trabalho que, sim, a gente precisaria de robotização para que as pessoas não precisassem mais fazer, porque só quem trabalha no campo sabe que não tem feriado, não tem domingo, você tem que trabalhar de domingo a domingo, porque senão a plantação vai para o saco. Mas nós aqui na cidade, eu suponho que sim, a gente não precisaria desse tipo de rotina obcecada que a gente criou. Tem uma fábula, não sei se você já ouviu, e eu já usei essa história em algumas palestras que eu dei, que é a fábula dos porcos assados. Dizem que num reino distante, um dia pegou fogo na floresta e tinha uma matilha de javalis ali. Quando os caras chegaram, os javalis tinham sido assados, eles experimentaram e adoraram aquilo. E aí, conforme foram passando o tempo, eles foram se especializando nessa ideia de criar porco, jogar os porcos na selva, tacar fogo naquele mato, aquele mato específico, deixava aqueles javalis com um gosto maravilhoso, todo mundo comia e ficava super feliz. E os séculos vão passando, e aquele povoado foi virando uma cidade, aquela cidade foi se tornando conhecida no mundo inteiro, porque eles faziam os porcos assados, jogando os javalis, tacando fogo na floresta, esperando a floresta pegar fogo, comendo negócio. Um dia, um dos cidadãos fez assim, e se a gente assasse eles nessa churrasqueira que eu inventei aqui? Olha, ia ter o mesmo gosto. Mataram o cara. Porque àquela altura, séculos depois, a gente já tinha universidades de criação de floresta, de criação de porco, de como jogar o porco, de como tacar fogo na floresta. Como é que a gente vai desfazer de toda essa infraestrutura que a gente criou, sendo que dá para simplificar? Que é o que a gente viu na pandemia, né? Você tem esses conglomerados. Meu irmão trabalha trabalha no Bradesco. E ele falou, agora eles fizeram todo mundo voltar a trabalhar presencial, sendo que dá para trabalhar online. Mas e aí, o que vocês vão fazer com essa cidade que vocês construíram para receber todas essas pessoas, né? Verdade, que loucura, né, cara? É impressionante. Eu tive a oportunidade lá no Brasil. É um negócio surreal. É uma cidade, agora, né? O meu entendimento, Gui, é o seguinte. Há 15 anos, não se falava sobre nada do que se fala hoje no mundo corporativo. Em termos de organização, como se contrata, cultura empresarial, rituais empresariais. Igualdade, né? Indicadores, exatamente. Diversidade, como é importante você ter um grupo diverso, alinhado ao mesmo objetivo, querendo as mesmas coisas. Não se falava nada disso. Então, o meu entendimento é que a nossa maturidade corporativa ela é muito baixa. Uhum. A gente não sabe o que a gente está fazendo. Quando eu entrei no mundo corporativo, e eu comecei a trabalhar, e eu me desenvolvi, chegou um determinado momento e falou, Marcelo, parabéns, você está promovido, agora você é o chefe aqui, você é o líder aqui. Toca aí. E eu falei, caramba, cara, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu papel? Qual que é a minha responsabilidade? Eu não tinha a menor ideia do que eu tinha que fazer. Só que eu tinha medo de falar que eu não sabia. Então, o que eu fui? Fui correr atrás de tentar descobrir. E o tempo foi passando, e eu fui tentando descobrir cada vez mais. Mas chegou um momento na minha vida, eu falei, mas pera lá. Deixa eu fazer uma reflexão aqui. De todos os lugares que eu passei,
quais foram os meus bons chefes? Quem que realmente me ensinou? Me trouxe um conhecimento que eu falava assim, cara, eu admiro essa pessoa. Essa pessoa foi incrível. E naquela fase, a resposta foi nenhum. Uau. Nenhum. Eu não tive nenhum chefe, até aquele momento, que tinha me ensinado alguma coisa ou que sabia sequer ser um líder. Depois eu fui estudar e eu percebi, caramba, ninguém sabe. Porque ninguém foi preparado para ser líder. Você, filósofo. Marcelo, engenheiro de software. Administrador de empresas. Advogado. Médico. Todo mundo tem formação técnica. Não existe uma formação líder, gestor. Não existe. Então as pessoas não sabem. Então quando você se torna líder de pessoas, você não sabe o que fazer. Você só entra na power trip e no pavor de descobrirem que você não sabe o que você tá fazendo ali. Né? Exatamente. Que você fala assim, cara, mas deixa eu ficar quietinho pra ninguém descobrir que eu sou uma fraude. Que foi o que eu fiz e o que é que muitas pessoas fazem. Sabe? Então isso me remete a, cara, para pensar. Por que a gente tá fazendo isso tudo que a gente tá fazendo? Porque a gente não sabe trabalhar. É muito simples. A gente tá fazendo com que as pessoas voltem a trabalhar porque a gente nem aprendeu a trabalhar em loco fisicamente, quanto mais virtualmente. A gente não sabe. Se nós tivéssemos líderes preparados, que soubessem acompanhar seus liderados, que dessem liberdade para eles fazerem o que eles quiserem, apenas entreguem o resultado, acontece que a maioria dos líderes não sabe mensurar resultado. E aí você não sabe se a pessoa está entregando o resultado ou não. Então logo eu tenho que ficar garantindo que você está do meu lado trabalhando para garantir que você está entregando o resultado. Mas qual é a garantia? Quantas pessoas que já foram pesquisadas e responderam que enrolam no trabalho? Enrolam, isso é perda de tempo para a vida dela e para a empresa, sabe? Então, a grande verdade que ninguém gosta de falar é nós não temos maturidade corporativa, a gente está aprendendo a trabalhar. A maioria das pessoas são ruins, sim. E não porque querem, é porque a gente não tem conhecimento de como fazer isso. Parece um pouco... É outro rolê, mas eu ouvi eu tava relendo um mestre chamado Gurdjieff, o cara do Quarto Caminho. Meu pai estudou, o Gurdjieff fazia os exercícios. Ele era russo? Ele era armênio, mas armênio, com natureza russa, ele que trouxe o sufismo pro Ocidente. Ele fazia uns exercícios, não é? Ele trouxe o Enneagrama. O Enneagrama é coisa do Gurdjieff. Eu não acredito, sim, não é sabia. coisa dele. Isso. O Enneagrama é um conhecimento espiritual. É um conhecimento espiritual dos sufis que o mundo corporativo se apropriou de um jeito bizarro. Pois é. E depois fala assim, não, signo não é científico. Sim, Enneagrama é místico e vocês estão usando como se fosse linguagem corporativa. E vocês precisavam de treinamento espiritual para fazer isso. Mas o Gurdjieff falava o seguinte, que vocês têm tanto medo do inferno, mas vocês não conseguem entender que para ir pro inferno vocês sequer merecem o inferno. E para ir pro inferno você tem que merecer, você tem que ter, primeiro, uma noção de si tão profunda que você seja um indivíduo com escolha própria, com entendimento próprio, e depois fazer algo tão, tão ruim que aí sim você consiga transportar sua consciência para um lugar horrível, tipo o inferno. E a maior parte das pessoas é só massa de energia vazia que vive inconsequente e inconscientemente todos os dias. Eu acho que essa é a grande pira do nosso tempo. Como é que a gente desperta? E isso é autoconhecimento. Prestar atenção. As pessoas elaboram tanto sobre autoconhecimento, mas na raiz e na base, esse troço começa com atenção. Esteja aqui agora e entendendo que diacho que você está fazendo com o teu tempo de vida. Que é o que eu acho que a gente mais tem perdido, né? É. E aí que entra o mundo lá que o pessoal fala da meditação. Tem o nome dessa meditação mais moderna, né? Mindfulness. Mindfulness, né? Que você tá focado e etc e tal. A questão depois é o que eu faço com foco, né? Porque meu mestre fala, sim, você tem que ter o lugar da sua atenção e com a sua intenção também. Qual é o Vikalpa, né? Qual é o que você quer fazer com aquilo? O que você quer construir com aquela atenção? E a gente precisa também entender que atenção é sinônimo de felicidade, né? Disciplina e atenção são estados de felicidade e não de esforço e de sofrimento. Mas para pensar uma coisa assim, ó. Celular. Todo mundo tem hoje. Cara, é raro você olhar aí na rua e não ver uma pessoa mexendo no celular. Tipo assim, eu acho que a gente tá chegando num nível de loucura tão insano assim. Tipo, cara, e assim, todo mundo, até eu sei que em alguns momentos eu exagero, né? Poxa, eu vejo a Renata também exagera. Nós dois exageramos. Cara, como é que a gente vai sair dessa, sabe? No mundo que a gente vive. Porque você é sugado
porque a sua mãe tá te chamando lá, o seu pai tá te chamando lá, o seu irmão tá te chamando lá. Eu acho que... E aí, se você não responde, a pessoa fica ofendida, né? Então, pô, você demora demais para responder. Então, assim, eu acho que a gente tá vivendo um negócio que, assim, mesmo que a pessoa queira estar um pouco afastada desse universo, ela tá o tempo inteiro sendo chamada. E é isso que eu volto pra vida do meu pai, né? Cara, quando meu pai saía do trabalho, ele saía do trabalho. Ele não levava trabalho para casa. Porque o trabalho terminou. É um ambiente físico. A gente isolava muito bem o que era a família. Cara, aqui é família. Aqui a gente vai jantar, aqui a gente vai almoçar junto, aqui a gente vai falar sobre coisas de família. Aqui é trabalho. Raro um chefe ligar para sua casa para falar com você sobre alguma coisa. Hoje, olha a velocidade que é essa informação circula. E como circula, é invasivo, né? Isso, né? Demais, você sabe, né? que em 2011, mais ou menos, eu li um texto da Rita Lee. Ela tinha acabado de nascer o primeiro neto dela, alguma coisa assim, e que ela dizia que ela, quando estava com os netos, ela desligava o celular. E os amigos e os agentes, e todo mundo nessa época ainda ela fazia show, ficavam horrorizados. Como você desliga o celular? E ela dizia, como que não? Vocês não conseguem entender o tipo de violência... Isso era o que ela dizia no texto, que era brilhante. Assim, vocês não conseguem perceber como é violento você querer exigir que a pessoa esteja disponível para você o tempo todo? Isso é o que você fazia com um escravo, né? Você tem que me dar sua atenção o tempo todo porque ela me pertence. E a gente faz isso. O Han fala isso, né? O Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço, fala que nós hoje criamos uma sociedade do cansaço, uma sociedade do burnout, porque nós criamos um tipo de modo de viver em que eu sou o meu próprio senhor e eu sou meu próprio escravo. Eu exijo de mim estar antenado o tempo todo, saber de tudo o tempo todo, quando, na verdade, fazer essa higiene emocional e mental talvez fosse um caminho, né? Reduzir a velocidade, diminuir as referências, fosse um caminho para a gente estabelecer um estado de paz. Eu vi um estudo, eu preciso testar isso para ver se é verdade. Tô louco para testar isso. Que é, a pessoa liga o celular na tomada... E ela fica com o celular próximo dela. Aí ela pega um multímetro que mede a energia e ela vê que a voltagem que circula no corpo dela é mais alta do que o normal. Tira o celular da tomada, despenca a energia. E eu sempre fui um cara que eu busquei rotinas para melhorar minha saúde. Então eu gosto de acordar, tá sol, cara, eu gosto de ir pro sol. Nem que seja 5 minutos. Eu gosto de pisar numa grama. Porque eu sei que a gente acumula energia eletrostática. Uhum. E quem não faz isso, sabe? Porque eu acordo, eu vou lá, eu olho pro sol, eu piso na grama, já libero energia eletrostática, dá uma meditada. Já mudou o seu dia. E quem não faz isso? Eu fico pensando quem não faz isso. O sono, por exemplo. Cara, sono é um negócio fundamental. Eu tento bater minha meta de sono todo dia. E meta de sono para mim é quase 8 horas. Nem sempre eu consigo, mas é meta. Eu tento bater 8 horas. Água, para mim, meta todos os dias. Eu tento beber 4 litros de água todos os dias. Nem sempre eu consigo, mas eu tento. Então eu tenho essas clarezas, porque para mim isso é premissa de você ter uma vida sustentável. Porque já que você vai ter essa insanidade de mensagem de celular, de computador, de trabalho, de palestra, de treinamento, de não sei o que lá, pelo menos essas bases você tem que ter equilíbrio. E eu acho que uma das coisas mais importantes de se ter é ter freio, Gui. A gente precisa ter freio. Porque a gente precisa entender que não é que sempre dá mais. Por exemplo, a Renata não tem muito freio, eu sou um pouco de freio dela. A pessoa pega e fala assim, pô, vai ter uma palestra aqui para dar 10 da noite, termina meia-noite, você pode vir? Ela, posso. Esquece, não me chama palestra 10 da noite. Esse é o lugar do automatismo. Você só vai porque tá todo mundo te puxando, porque a vida te carrega e você só vai. Esse é o lugar da inconsciência inconsequente, né? Pô, você pega assim, eu já vi a Renata trabalhar todos os dias sem parar, meses. Quando eu digo sem parar, é sem parar. É trabalhar todos os dias, de segunda a segunda, sem parar. É palestra, treinamento, é viagem, é não sei o que lá, é isso, é aquilo, bababá. E mulher se cuida demais, então é unha, é cabelo, é maquiagem. Sem parar. Um dia ela chegou pra mim, nessa época, ela falou assim, caraca, eu tô não sei quantas semanas sem parar. Eu falei, meu, como é que você aguenta? Óbvio, chega uma hora o corpo desliga. O corpo desliga. Então, o freio é importante para isso, para você não chegar nesse limite e o seu corpo desabar. Porque a gente vai tendo sinais de que tem algo que não tá funcionando muito bem. Eu tive, mas eu acho que eu tive muito sutis, porque eu sempre tive um bom freio. Uhum. Eu acho que a preguiça é um negócio positivo. E ó que louco, né? Porque eu sou disciplinado e sou preguiçoso ao mesmo tempo.
Eu sou preguiçoso, por isso eu sou bom programador. O programador gosta de automatizar tudo. Então, quando alguém pega e fala assim, ó, faz essas mais 10 mil tarefas, eu falo, não vou fazer nem fudendo. Eu vou fazer um programa que faz essas 10 mil tarefas. E aí eu faço rapidinho as 10 mil tarefas. Mas na vida é a mesma coisa. Agora... É a preguiça eficiente. Exatamente. O pessoal fala, né, que quem fica procrastinando demais. A procrastinação é boa até um certo tempo. Porque você está meditando sobre o problema, você está refletindo sobre o problema. Se você faz tudo muito imediato, não deu tempo nem de você pensar no problema e tal. Então, procrastinar um pouquinho é bom. Mas eu vejo isso como um bom sinal, sabe? Eu não deixo a preguiça, obviamente, tomar conta de mim. Ela existe lá, ela está guardadinha no seu lugar, mas se eu me comprometo, eu falo, eu vou fazer isso, eu não deixo nunca a preguiça ganhar da minha mente consciente. Se eu tracei isso como objetivo, eu vou fazer. Porque é importante, eu entendo que isso é importante e saudável para mim, sabe? Eu acho que esse lugar do ócio, inclusive, é o lugar onde nasce o pensamento reflexivo, onde nasce a filosofia. Platão, Aristóteles, todos eles iam dizer, só existe filosofia porque a gente tem tempo de descansar. Esse lance todo de pisar na terra, de reconectar. O Satish Kumar, que é um filósofo que eu gosto demais, que é o cara fundador da Schumacher College, ele fala sobre isso, que criar um modo de vida que seja viável passa por pensar numa trindade que fala de alma, solo e sociedade, né? Então, essa interioridade é pensar na terra e pensar no social, no outro, como um correspondente de você. E ele fala, olha, começa com você trabalhar a terra, por exemplo, porque o humano vem de humus, vem de terra, da gente ligar a nossa consciência ao que é natural. Parece bobagem essa coisa de tomar sol e colocar o pé na terra, mas, ora, a gente vem de, 50 mil anos de humanidade, enquanto a espécie humana nasceu, funcionando assim. Agora a gente criou um ambiente insalubre em que tem gente que trabalha sem ver luz do sol, que vive sem respirar puro, mas isso não é o natural, né? O nosso corpo não foi preparado para isso. Eu fico um pouco assim incomodado que a gente tem milhares de anos de uma sociedade que é a Índia, que tem tantas coisas incríveis que a gente não absorveu, um percentual insignificante de tudo que tem aqui, e a gente não aceita nada que não seja cientificamente comprovado. E aí você vive essa loucura, porque, poxa, você não pode fazer nada que não tem cientificamente comprovado, mas do outro lado você tem milhares de anos de conhecimento que estão lá, que já se comprovaram várias vezes, e a gente não entende que isso é importante pra gente. A própria meditação, né? Pô, quantos livros a gente já leu de pessoas que chegam em estados que ninguém até hoje que eu não consigo entender, 2023 a gente não consegue explicar isso. Como é que a ciência não quer buscar um negócio desse, entender, se aprofundar? Porque se essa é uma das soluções mais importantes para o mundo, deveria ser uma das coisas mais importantes de atenção, da gente ter foco, né? De novo, a gente tem paradigmas na ciência que são barrados pelas mesmas coisas do mundo corporativo. Financiamento, dogmatismo, né? A mesma história da fábula dos porcos assados. A ciência funciona de uma determinada maneira que começou dentro de um contexto eurocêntrico. Como que a gente vai admitir a essa altura que existem formas de sabedoria e de leitura de mundo que não correspondem com aquela do cara do século XIX, que se achando o homem branco, o auge do pensamento humano, não estavam bem corretas. Ah, mas a gente já superou tudo isso. Não sei, eu acho que a gente ainda tem um rescaldo desse lugar do conservadorismo. O jeito de pensar e fazer ciência, por exemplo, por mais que seja, até o momento, a coisa mais estruturada metodologicamente que a gente tenha, ainda se depara com essa coisa do eu sou tão apegado aos meus resultados, por exemplo, que como é que eu vou admitir que a experiência toda que eu fiz não é exatamente aquilo que eu queria ver? Então eu acho que existe... O Edgar Morin fala muito sobre isso, né? Da gente criar um outro paradigma voltado para a complexidade que ele fala, não mais só para a ciência, mas para esse entendimento da totalidade, porque, tá bem, eu consigo explicar neurologicamente onde é no teu cérebro que as sinapses funcionam quando você tá amando, mas isso não dá conta de explicar o que é estar apaixonado por alguém, nem fudendo. Exatamente, exatamente. Eu fico pensando assim, esse universo espiritual, muitas vezes você não consegue explicar, né? Eu pego, por exemplo, assim, outro dia eu estava vendo esses pensadores que falam muito sobre pensamento positivo, sobre você só falar no positivo.
tem um universo gigantesco dentro desse mundo, que é aquele The Secret, o livro The Secret, tem uma série de dissidentes, Joe Dispenza, tem uma galera dentro desse universo, e tem os locais, né? Porque esses são globais, ficaram conhecidos mundialmente, e tem as pessoas que são conhecidas locais. E eu sempre me identifiquei com o que eles falam, né? De que a gente precisa vibrar positivamente continuamente, a gente tá o tempo inteiro se boicotando, falando coisas negativas e joga pra sua mente, etc. Eu sempre concordei com isso. Mas em um determinado momento eu falei, deixa eu ver como é que a ciência lida com esse tipo de coisa. E a ciência condena esse tipo de coisa, porque nunca foi cientificamente comprovado de que isso tem qualquer fundamento na ciência. Mas aí é nesse momento que eu separo as coisas. Eu falo assim, cara, eu gosto, eu acredito, é algo que contribui para mim positivamente, me deixa melhor, então beleza. Então eu não vou deixar de acreditar nisso, porque a ciência porque a ciência é um progresso. O que eu consegui estudar até aqui não significa que é a verdade absoluta. Significa que é o que a gente tem até o momento. Isso pode mudar. De acordo com um ponto de vista, né? É onde a gente está olhando, mas se a gente mudar o ângulo de visão, pode ser completamente diferente. Muda tudo, né? Então, assim, eu entendo, tem seus riscos, mas se você ainda tem algum sentimento dentro de você que te fala que aquele caminho é o caminho que você deve seguir, siga. Siga. Não é porque a ciência diz que isso daqui não funciona, isso daqui a gente não corrobora, etc., que você deve parar tudo, porque tem tantas coisas que a ciência já disse que não funcionava e depois mudou e falou, pô, não é nada disso, agora é isso daqui completamente diferente. Então, acho que tem que ter um meio termo ali, né? E eu acho que o mundo espiritual, ele não é tanto estudado cientificamente, e por isso tem muitas questões que as pessoas falam, isso daí é besteira, isso daí é bobagem, não te leva a lugar nenhum, né? Pra gente pensar num jeito legal assim de fechar, hoje, em termos de autorrealização, assim, como é que você definiria sucesso? O que é o sucesso que compõe todos esses campos que a gente trabalhou? Eu penso muito sobre isso, Gui. Sucesso, para mim, tem relação com felicidade. Tá intimamente conectado. Se não tem felicidade, não tem sucesso. E felicidade, para mim, está conectado com progresso. Então, eu percebi que durante muitos momentos na minha vida, os momentos que eu mais estava feliz eram momentos que eu estava tendo progresso, de qualquer sorte, de qualquer ordem. Então, por isso que eu estou sempre buscando progredir em qualquer sentido. As pessoas não param para pensar em quem elas querem ser. Elas não param para pensar. Você para pensar o que você quer fazer. Eu quero ser engenheiro. Beleza, mas isso não te define. Isso não é você, quem você é. Você precisa pensar quem você quer ser. Quando você morrer e acabar e você sair desse universo aqui, o que você quer ter deixado aqui de impacto? As pessoas vão te lembrar pelo quê? Como você quer ser lembrado? E refletir sobre isso me faz pensar quem eu quero ser. Porque eu preciso me esforçar para ter disciplina para ser quem eu desejei ser. Então, o progresso para mim é isso. Eu conseguir melhorar nos pontos que eu defini como objetivo para minha vida, que eu preciso ir melhorando um dia cada vez. E é entender que essas coisas são doloridas. Dói, demora e dá trabalho. Levam tempo e dá trabalho. Para fechar de vez sobre liderança, você então acredita que aquela história de que um verdadeiro líder não quer ser líder é mentira? Que ele se recusa ao papel de liderar, mas ele é colocado ali como se fosse... Porque existe esse mito, né, de que o verdadeiro líder, imbuído de humildade, não quer liderar. Você acha isso, ou um verdadeiro líder se forja líder e tem o desejo de liderar pessoas? Como você acha isso? No mundo corporativo, eu acho que o líder ele tem que querer ser líder. Ele precisa querer ser líder, porque é um papel muito difícil. A gente ainda está aprendendo, como eu falei. Então, é natural que quando você se torne líder, as pessoas te enxerguem de uma forma diferente. Então, você não vai ter tantos amigos assim. As pessoas não vão te tratar como te tratavam antes. Elas não vão abrir tudo para você. O que é uma bobagem. Deveria ser tudo o contrário, né? Mas a gente ainda está evoluindo. Então, é importante o líder entender que existe um preço a ser pago para ser um líder.
E esse preço custa caro para muitas pessoas. E às vezes é um preço que você não quer pagar. Então, tem que querer ser líder, tem que se esforçar para ser líder e tem que estar disposto a arcar com o custo inerente a ser líder. Mas, quando você se torna um bom líder, você começa a entender que você é a luz no caminho das pessoas. Você é responsável pelo sucesso de algumas pessoas e você pode ser responsável por traumas, por coisas muito complicadas na vida de uma pessoa. Então, ser líder é uma coisa muito séria. Você precisa estar preparado, você precisa estar consciente, porque uma decisão errada que você tomar pode custar a vida de uma pessoa. Eu já passei por algumas situações próximas disso. Graças a Deus, tomei as decisões que trouxeram o resultado certo. Não sei se no momento eu sabia como tomar a decisão, mas foram decisões que foram importantes e deram tudo certo. Por quê? A gente está vivendo aqui e cada um está lutando a sua luta, vivendo os seus obstáculos. E a gente não pode se esquecer disso como líder. A gente precisa entender que todo dia vai ter alguém com um problema mais importante da vida dela com você. E se você não souber entender isso e só pensar no trabalho, você vai ser um péssimo líder. Porque o líder precisa entender o momento de vida da pessoa e acomodar para que ela consiga viver da maneira mais plena possível e conseguir trabalhar. E você não vai estar pleno o tempo inteiro. Você vai passar por dificuldade. Então, tem que querer ser líder. E quando você olha para trás e você vê que você foi um bom líder e as pessoas começam a te dizer obrigado, você mudou minha vida, você me ajudou a chegar onde eu queria chegar, você contribuiu para isso, você contribuiu para aquilo, esse é o momento que tudo vale a pena, sabe? Esse é o momento que o líder está sendo pago aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse foi seu pagamento. Valeu a pena o que você fez. Muito bem. Cara, gostei demais. Seja bem-vindo sempre que quiser. Obrigado, Gui. Adorei o nosso papo da outra vez, adorei o nosso papo agora. Obrigado e mesmo. espero que as pessoas tenham a oportunidade de aprender mais como liderar e serem executivos humanos executivos, que se tornem pessoas de sucesso a partir desse lugar interno que você tem ensinado para elas, porque você tem feito um trabalho tremendo para isso. Tenho certeza que Yogananda, como teu mestre, deve estar muito satisfeito com como você está transportando esses conhecimentos para o mundo, no mundo da prática. É uma luta, Gui. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito surpreso que você me chamou, porque eu sou iniciante nesse mundo. Você é uma pessoa que me trouxe... Aliás, você foi uma surpresa, né? Ter encontrado você foi uma surpresa, porque você é uma pessoa única na nossa sociedade. O mundo precisa te conhecer, o conhecimento que você tem, a disciplina que você tem, o nível que você já chegou. Isso precisa ser mais divulgado, as pessoas precisam te conhecer. Então, eu fico muito feliz da gente ter criado essa conexão. Fiquei muito feliz que você me chamou de ter estado aqui. E obrigado. E eu vou fechar com uma frase que eu adoro, que eu acho que tem muita relação com o que a gente está falando aqui, que é da filosofia judaica, que diz o seguinte: Deus permita que eu nunca morra enquanto eu estiver vivo. Shalom. Demais, né? Valeu, cara. Obrigadão. Valeu. Galera, se vocês gostaram desse programa, manda para os seus amigos, recomenda para todo mundo, deixa seu like, seu comentário. Vamos fomentar a nossa discussão, a nossa Sangha Online, né? Nossa comunidade que cresce, aprende e se desenvolve juntos. Então, manda os cortes, manda o programa para os seus amigos, recomenda para a mamãe, para o papai, para todo mundo, manda pelo WhatsApp, pelo sinal de fumaça, TikTok, essas redes sociais todas. E a gente se vê no próximo Louca Sabedoria. Até mais! Valeu!